Saudações, eu e o meu colega, o professor Mário Correia, vamos aqui partilhar convosco a nossa posição sobre como pensar as questões de turismo no contexto das cidades inteligentes, e em especial do Porto, e sobre a necessidade de, no pós-pandemia, onde muita coisa mudou, fazermos uma proposta de criação de duas personas e depois da sua mistura que podem ter ou ser exploradas de modo a aumentar o valor de retorno para a cidade. Importa considerar que aqui o objetivo é essencialmente analisar a gestão e a promoção do turismo na cidade do Porto. A metodologia utilizada foi a de um estudo empírico, exploratório e qualitativo, baseado em documentos, dados e reflexões que existem sobre números e posições sobre os últimos anos da atividade turística no Porto e também a experiência, de algum modo, quer como residentes, quer como exploradores da cidade, e testemunhas, além, obviamente, do estudo continuado e da experiência profissional do segundo autor na área do turismo. A relação das TIC, do turismo e das Smart Cities é relativamente transversal. Aliás, o digital está em todo o lado. Ele foi inclusivamente acelerado na sua adoção pela pandemia e, obviamente, com impacto no setor turístico. Isso significa, na prática, que a questão da gestão, da sustentabilidade, da qualidade de vida nas cidades e a comunicação e interação com os cidadãos e os turistas e os passantes e os residentes tem agora uma nova valência, uma possibilidade de integração e de registro, de rastro digital, que importa explorar. As TIC como variável na equação da economia das cidades não só pelos serviços diretos que elas colocam, mas também por aquilo que, do ponto de vista de dados, podem explorar. Até como setor de atividade, o Porto tem tido ou constituído um hub tecnológico inovador no contexto europeu, com vários atores e projetos do setor da cidade, inclusivamente com presença de unicórnios e de startups de reconhecido mérito internacional. É que o reconhecimento internacional aqui é com capacidade de captar investimento para crescimento, para exploração das suas ideias. Se as TIC forem usadas de forma integrada e com objetivo comum em diferentes áreas de atividades nas cidades, isso tem um potencial de multiplicação significativo e esperemos também que suporte os relacionamentos humanos. Existem diferentes instituições no Porto, aliás, isso é uma das críticas que é aportada depois no artigo que convidamos a lerem, que complementa esta apresentação, e entre essas diferentes instituições existe a Invest Porto, que tem como objetivo criar um ambiente favorável para o investimento e atração de talento na cidade, nessa perspectiva tem promovido o Porto também como um destino turístico de excelência, inclusivamente com indicadores de crescimento do turismo no Porto, como o número de hóspedes, dormidas, alojamentos turísticos, tem tido um crescimento sustentado ao longo dos anos, conforme é descrito no artigo. Algumas destas instituições têm sobreposição na promoção, portanto, há várias instituições que promovem o Porto. A ideia é que entre estas está o ICEP, a ATP, a Porto Convention Bureau e a Câmara Municipal, entre outras instituições, e aquilo que é proposto por nós é que seria conveniente mobilizar, até para evitar o desperdício ou até uma potencial contradição, um atropelo entre medidas e práticas, analisar a composição, os objetivos, benefícios e requisitos destas instituições, bem como a sua articulação e coordenação, que me parecem estes dois pontos essenciais
que é para uma ação complementar a favor do turismo no Porto e apontar os possíveis problemas e desafios que essa sobreposição pode gerar. Há aqui claramente uma linha de trabalho interessante que nós podemos e estamos abertos a trabalhar. Nesse sentido, um dos aspectos que se colocam é precisamente a questão da criação das personas como ferramentas quer de marketing, quer de gestão para definir e atualizar os perfis que estão associados com os turistas, enquanto consumidores da cidade, mas também que tenham em conta os residentes e os visitantes. As personas, que é uma área de trabalho que nós conhecemos, quer em marketing, quer, por exemplo, em áreas como interação homem-máquina, tem permitido conduzir numa perspectiva centrada na pessoa, no utilizador, as reflexões de âmbito mais sistémico e que, de alguma forma, ajudam numa perspectiva holística e estratégica para o turismo na cidade. Então, de alguma forma, aquilo que nós nos propomos é a criação de um conjunto de personas que mostram as principais características, motivações, preferências, comportamentos e desafios de quem nos visita e depois a explicar como essas personas podem contribuir para a segmentação, diferenciação e personalização e fidelização dos consumidores à cidade. Não é? Portanto, aqui que haja retorno e que haja um maior valor investido por dormida ou por visita, por dia de visita. Ora, nessa perspectiva, nós propomos 3 diferentes perfis. O primeiro é o turista digital, que é um consumidor que usa a STIC para planear, reservar, partilhar e avaliar as suas viagens. Procura destinos tecnológicos inovadores sustentáveis, que valoriza a conectividade, a mobilidade, a acessibilidade e a interatividade na cidade. E, de algum modo, há um conjunto de desafios e oportunidades óbvias neste contexto, que é a necessidade de melhorar a infraestrutura tecnológica e a oferta de serviços digitais, a segurança e a privacidade de dados e a participação e envolvimento dos cidadãos, entre outros. Obviamente que muito dos conteúdos já estão em formato digital, mas eventualmente aqui é um agregador com base na palavra-chave Porto e das ofertas turísticas, de forma a explorar e desfrutar daquilo que a cidade tem para usufruir, permitindo comunicar e interagir não só os locais e com o turista, mas também entre diferentes turistas que podem auxiliar uns aos outros. O turista sustentável é a segunda persona, é um consumidor que se preocupa com o impacto ambiental, social e económico das suas viagens, que procura destinos ecológicos responsáveis e solidários, que valoriza a preservação, a autenticidade, a diversidade e a inclusão na cidade. Isto significa que o foco aqui será diferente, o olhar, portanto, a lente interpretativa sobre a cidade, o que vê, é diferente. Ele, obviamente, poderá ter características da primeira persona, nomeadamente o uso e exploração do digital, mas está focado noutro tipo de preocupações, nomeadamente a utilização de transportes públicos, energias renováveis, os produtos locais, as iniciativas sociais e muito mais sensível, por exemplo, às questões de inovação social que o anterior. E, eventualmente, tem uma maior adesão a experiências que estão associadas com a cultura e com a história da cidade, que é um dos pontos fortes de oferta que nós podemos considerar no âmbito do turismo no Porto. Mais uma vez aqui, aquilo que nós temos é um conjunto de oportunidades e desafios com a necessidade de melhorar a gestão dos recursos, a qualidade do ambiente, a oferta de experiências autênticas, a sensibilização e a educação dos cidadãos e aqui a questão das experiências autênticas passa pela menor gentrificação dos locais, portanto, pela não pressão turística e pela manutenção de
um estoque de residentes que seja adequado precisamente para manter as características dos locais, nomeadamente no casco antigo. Por último, nós temos o turista híbrido, que é um consumidor que melhora e combina as características das personas 1 e 2 e que usa as TIC de forma consciente e sustentável, procura destinos que ofereçam uma mistura de inovação e tradição, valoriza a flexibilidade, a personalização, a criatividade e a cocriação da cidade. Neste cenário, aqui há um conjunto de oportunidades que tem a ver com uma forma inovadora e experimental da oferta de espaços e atividades que estimulem a interação, a colaboração e a expressão dos cidadãos e que, de alguma forma, muitos dos nossos residentes, também eles, possam constituir-se como turistas na sua cidade, que é um aspecto importante, que é ter uma forma de integração adequada, que é para os residentes não verem o turismo como uma entidade externa, mas sim também usufruírem da oferta que está nesse contexto. Desta forma, nós podemos ter como conclusão que a criação de personas para o turismo do Porto permite, no contexto da pandemia e da transformação digital e naquilo que resulta após o impacto dessas situações, a relação das TIC, do turismo e das cidades inteligentes, a sobreposição das entidades públicas na promoção do turismo no Porto e as personas pós-pandemia criadas para o turismo são aspectos que, em conjugação, podem permitir uma reflexão estratégica consubstanciada na criação destas três personas, que é um exercício que nos permite obter direções e ordenar ou coordenar esforços entre entidades diferentes e, obviamente, com interesses diferentes, mas que podem coincidir naquilo que somam para essas três visões propostas pelas personas. Portanto, deste modo, é proposto uma visão estratégica inovadora, competitiva e sustentável para o turismo na cidade, baseada nas personas e na exploração do digital. O trabalho a realizar é a necessidade de validar e atualizar as personas, avaliar e melhorar a eficácia das TIC, de envolver e capacitar os cidadãos e os stakeholders do turismo, no sentido até de prover que, como na prática, a constituição desta proposta de valor pode ter tração na forma como cada uma das partes e das instituições pode contribuir e completar e ser mais sustentável no contexto daquilo que são os interesses comuns. Desta forma, as recomendações são de duas formas. A primeira, o estudo de casos de sucesso que ocorreram em outras cidades têm usado as personas e as TIC para gerir e promover o turismo, como Barcelona, Amsterdã, Copenhaga, que é para referir apenas algumas que têm um perfil semelhante àquele onde o Porto se posiciona, e a recomendação é que para a gestão e promoção de turismo no Porto, tendo em conta as personas e as TIC, como a criação de uma plataforma digital integrada, a oferta de experiências turísticas personalizadas, a promoção da participação e da criação dos cidadãos, entre outras potenciais propostas, são alguns dos aspectos que podem resultar da operacionalização do que nós aqui partilhamos no artigo que complementa esta apresentação. Obrigado.